Tanto ele como seu irmão Tiago eram velhos conhecidos da mulher e dos servos da casa. João e sua família, em particular a mãe, Salomé, parente afastada de Anás, tinham sido convidados, em numerosas ocasiões, do palacete do antigo sumo sacerdote. Enquanto o chefe dos levitas conduzia o Nazareno ao interior da mansão, a porteira desceu a escadaria, resolvida a permitir a entrada do abatido e assustado Pedro. Fui ali invadido por outra grave dúvida. Ao ver entrar Simão, recordei que, se os evangelhos não estavam errados, as famosas negações do fogoso discípulo não tardariam a dar-se. E ainda que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas a situassem na casa do sumo sacerdote Caifás, pensei que o testemunho de João, que situa este acontecimento no pátio de Anás, devia ser o que estava correto. Ao notar a minha indecisão, o discípulo insistiu que o acompanhasse. Mas preferi ficar no pátio, junto de Pedro. E assim lhe disse. Afinal, o que pudesse acontecer na casa do sogro de Caifás estava perfeitamente coberto com a presença de João. Estas razões não me tranquilizaram inteiramente, mas corri ao encontro de Pedro. O homem, ao ver-me, abraçou-se a mim, sem poder conter as lágrimas. Estava confuso. Não conseguia entender o que estava se passando e por que razão Jesus se deixara prender tão facilmente. Ele, capaz de ressuscitar os mortos, lamentava-se, não mexeu um dedo para impedir que o capturassem, e o que é pior, acrescentava com uma raiva surda, é que nem deixou que o ajudássemos. Por quê? Por quê? Com muita dificuldade o tentei serenar. Mas os seus limitados dotes de inteligência e a sua paixão por Jesus não lhe permitiram raciocinar com clareza. A sua mente era um turbilhão onde se misturavam, em doses iguais, o ódio por Judas e pelos membros do Sinédrio, o medo pela sua própria segurança e do grupo e uma imensa incerteza quanto ao rumo que os acontecimentos estavam seguindo. É triste, quase inacreditável, mas não me cansarei de insistir neste ponto. Nem Pedro nem os restantes apóstolos tinham entendido naquela altura a verdadeira missão do Filho do Homem. Simão tinha começado a tremer. Ainda não sei se de medo e angústia, se de frio. O caso é que, inconscientemente, fomos nos aproximando da fogueira. Uma meia dúzia de levitas e de servos de Anás tinham se sentado à turca, aquecendo-se muito perto do fogo. Eu fiz o mesmo e Pedro continuou de pé, com os olhos perdidos nas chamas. Nisto, a mulher que lhe abrira a cancela saiu novamente de casa, pondo-se por baixo do dintel da porta. Os guardas comentavam os incidentes da prisão, amaldiçoando os romanos. Um deles, no entanto, aludiu ao gesto do rabi, que milagrosamente curara Malco. Mas a tímida defesa do levita foi imediatamente sufocada por alguns interlocutores, que explicaram o sucedido como mais uma clara prova de poder diabólico de Jesus. Um dos acérrimos defensores desta hipótese lembrou aos seus colegas como os demônios, na realidade, eram anjos banidos, invisíveis e capazes de tomar as mais estranhas formas, deixando quase sempre umas pegadas semelhantes às dos galos. Outro dos servidores do templo opôs-se redondamente a esta explicação, argumentando que os demônios eram os filhos que Adão gerara quando tinha 130 anos. A discussão estava no auge quando, inesperadamente, a guardiã, sem perder aquele constante e malicioso sorriso, avançou para o fogo, increpando Pedro do extremo oposto do círculo. Tu não eras também um dos discípulos deste homem? Os guardas voltaram-se para Simão com gesto ameaçador e o apóstolo, cujos pensamentos se encontravam muito longe deste súbito ataque, abriu desmedidamente os olhos, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Aquela pergunta, no fundo, era tão absurda como mal-intencionada. Se Pedro tivesse reagido com um mínimo de frieza e sensatez, teria-se percebido de que a matrona fora a pessoa que, justamente, lhe abrira o portão, a pedido de João. Era óbvio, portanto, que a mulher estava a par da amizade existente entre ambos. Mas o medo, mais uma vez, se apossou do seu cérebro e, gaguejando, respondeu: "Não sou." A porteira continuou impassível junto do fogo. Porém, a sua atenção depressa se desviou para a conversa dos serventes e levitas, que tinham voltado ao tema dos demônios.
Nenhum dos presentes parecia dar muita importância à presença de Pedro nem à sua possível ligação com o prisioneiro. Se o apóstolo tivesse reparado nesta atitude generalizada dos levitas, provavelmente teria conseguido vencer o pânico. Quando olhei, corou. Simão evitou o meu olhar, mordendo os lábios e amassando nervosamente as pregas do manto. Naquele momento reparei que não trazia a sua habitual espada. Certamente a perdera na fuga, ou talvez se tivesse livrado dela antes de se aproximar da casa de Anás. O guarda, cuja versão sobre os demônios fora interrompida pela chegada da porteira, retomou o fio da conversa, fazendo ver aos presentes que o galileu bem podia ser um dos tais filhos de Adão. Mas a explicação do levita não satisfez a maioria. Outro dos servidores do sinédrio acrescentou que, geralmente, esses demônios costumavam habitar nos pântanos, ruínas e à sombra de certas árvores. Este, concluiu, não é o caso do galileu. Todos os vimos pregar abertamente no meio do átrio dos gentios. Que demônio agiria assim? E não esqueçamos, interveio outro dos presentes, que o rabi de Galileia curou muitos aleijados. Distraído com aquela conversa, não reparei na presença atrás de mim de uma figura. Ao sentir uma mão no meu ombro esquerdo, sobressaltei-me. Era José de Arimateia. Levantei-me imediatamente, afastando-me da fogueira e caminhando com o ancião até o centro do pátio. Tanto ele como eu estávamos ansiosos por nos interrogarmos mutuamente. Anunciei-lhe que o mestre fora conduzido à presença de Anás, pondo a par de tudo o que acontecera na herdade de Simão, o leproso, e pelo caminho do Monte das Oliveiras. José escutou em silêncio, movendo de vez em quando a cabeça em sinal de preocupação. Como era natural, estava a par das andanças de Judas Iscariotes. O rápido aviso de João Marcos permitira-lhe chegar ao templo, a tempo de controlar os passos seguintes de Judas. Aliás, encontrou com Ismael, o saduceu, que contribuiu eficazmente para suas investigações. Arimateia fez um movimento para entrar na mansão, mas retive-o, pedindo-lhe que me informasse sobre a conduta do traidor. E sem querer comecei a bombardeá-lo com todo tipo de perguntas. Quem era aquele misterioso amigo que o acompanhou até o templo? Que acontecera dentro do santuário? Por que razão Judas tinha esperado pela meia-noite para levar a cabo a captura do Nazareno? Por que ia ele na frente do pelotão? José pediu-me calma. Para começar, esclareceu o ancião, aquele primeiro acompanhante a que te referes, e que Judas encontrou antes da sua chegada ao templo, também se chama Anás. É primo dele. Justamente aquele de quem nos falou Ismael e que apresentou o traidor aos sacerdotes na manhã de quarta-feira. Quando cheguei ao santuário, estavam ambos falando com o porteiro-chefe da correspondente sessão semanal. 2. Nesta altura, estava de serviço o levita Yohanan ben Gudjeda, um indivíduo particularmente brutal. Para que faças uma ideia da sua índole, basta que te diga que não só espanca com o bastão os guardas que os descobre dormindo, como, em certas alturas, tem chegado a atear-lhes fogo à roupa. O argumento de levita era correto. A profunda superstição daquelas pessoas considerava que os demônios atacavam principalmente os aleijados, os noivos e os jovens de honra, segundo informação de Papai Noel. Logo, não era lógico que o demônio, Jesus, curasse os aleijados, do M2, como julgo ter explicado anteriormente. Os levitas, cerca de 10.000, estavam distribuídos, tal como os sacerdotes, em 24 sessões semanais. Estas revezavam-se todas as semanas. Cada sessão tinha um chefe. Além dos serviços inferiores, música e algo de semelhante aos atuais sacristãos, os levitas encarregavam-se da vigilância do templo. Filon descreve as suas funções pormenorizadamente. Os porteiros, estavam às portas. Outros no adro do templo, no pronal ou terraço, e os restantes patrulhando em volta. Havia, naturalmente, 2 guardas, a diurna e a noturna. A vigilância, portanto, estava dividida em 3 grupos: os porteiros das portas exteriores do templo, os guardiões do terraço que separava o átrio dos gentios do recinto sagrado do santuário e as patrulhas do átrio dos gentios. Durante o dia vigiavam também o átrio das mulheres.
Uma vez fechadas as portas do santuário, ao pôr do sol, os guardas noturnos ocupavam os postos, 21 no total. A zona sagrada, a que não tinham acesso os levitas, era guardada pelos próprios sacerdotes. Os chefes destes levitas eram chamados strategoi, tal como refere S. Lucas 22,4. Alguns, efetivamente, estavam presentes na prisão de Jesus. N. Do M. Pois bem, este capitão da guarda noturna ouviu atentamente a informação de Judas. O traidor e o seu primo explicaram-lhe que o mestre se encontrava naquele momento numa casa do bairro Baixo, na de Elias Marcos, como bem sabes, e que a sua prisão podia ser fácil. Segundo Judas Iscariotes, só 2 dos 11 homens que tinham ficado no cenáculo empunhavam espada, Pedro e Simão, o zelota. Mas Judas avisou Gudjeda que não convinha demorar-se. No acampamento de Getsemane encontravam-se cerca de 60 discípulos e havia por lá um respeitável arsenal. Graças ao céu, os planos do traidor não saíram como previra. Por quê? Perguntei eu ao ancião, com grande curiosidade. Judas tinha chegado ao templo antes do que se previra e foram necessárias muitas idas e vindas do porteiro-chefe à residência de Caifás e às diferentes dependências do templo para conseguir reunir um número suficiente de guardas. Era impossível levar os que estavam de guarda naquele momento, fora e dentro do santuário, e isto, como te disse, atrasou consideravelmente a saída do pelotão. As dificuldades para encontrar homens de folga foram tais que, por fim, desesperado, o sanguinário Iojanã viu-se obrigado a solicitar do sumo sacerdote em funções o apoio dos servidores e confidentes de Caifás.